Ok, muito bem. Vamos que vamos, seguindo com o nosso programa. Hoje, a gente não chegou assim com muita, como é que eu posso dizer assim, disposição sim, mas com aquela alegria que nós deveríamos ter sempre dentro do programa em relação a muitas coisas que estão acontecendo no nosso país, no nosso estado, enfim, e pelo mundo afora, né? Realmente há uma situação muito complicada, muito difícil. Eu estava acompanhando esta semana uma entrevista do Augusto Aras, Aras, né, que é o Procurador-Geral da República, e ele falava exatamente no artigo 142 que dá, portanto, às Forças Armadas a condição de intervir para manter a ordem, e ele falava sobre a entrada a interferência, na verdade, de um poder no outro poder. E isto cria uma situação muito difícil, e aí ele estava comentando sobre o artigo 142 nesta possibilidade, que certamente criaria um transtorno muito grande na nação. E a gente, quando vê essa situação toda acontecendo, nos dá uma tristeza no coração da gente ver uma situação dessa acontecendo. Eu acompanhei no domingo passado, aquela movimentação lá em São Paulo, em Curitiba, em várias partes do Brasil, onde, inclusive, meu diretor, por gentileza, coloca as fotos aí na nossa tela aí, nosso monitor aí, e para que você possa ver, tá? Enquanto vai passando essas imagens aí, do que estava acontecendo, do que aconteceu na verdade. Queima da bandeira do símbolo nacional. Queima de bandeira, né? Queimando a bandeira nacional. Terrível essas cenas. E aí, pessoas sendo presas. Na semana passada eu comentei, eu acho que de um vendedor que estava sendo multado, né? E eu não sabia, na verdade, qual era o estado, e isto viralizou. E um outro detalhe, e nos chama a atenção, e com tristeza a gente comenta que aqui no nosso estado do Pará, você pode ver imagens aí, algumas fotos aí, a gente não vai colocar imagens, não é isso? A gente não gostaria de comentar, mas essa é que é a grande realidade. É o cidadão sendo preso na rua. Eu cheguei a comentar que nós não estávamos num estado de defesa, num estado de sítio, para que essas coisas estivessem acontecendo. E a gente vê que certas atitudes estão levando o país para uma situação que nenhum brasileiro de bem gostaria de viver. Eu, pelo menos, não imaginava viver uma situação dessa hoje, em pleno século XXI, né? Onde a bandeira do país, né? A bandeira do país queimada. E o mais interessante é aquelas pessoas dizendo que estavam pela democracia. Agora, isto nos mostra, nos faz entender que realmente são pessoas que estavam ali com um único propósito: criar um tumulto. Mas teve duas cenas, além dessa lamentável, quando estavam queimando, né, a bandeira, rasgando a bandeira nacional, a bandeira do Brasil, o nosso pavilhão nacional. Nós tivemos mais duas cenas que me chamaram a atenção. Uma aqui no Brasil, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, onde um pai, ele identifica o seu filho no meio daquela, vamos dizer assim, que estava acontecendo, no meio daquela movimentação. E esse pai, ele vai até lá e ele tira o filho. E um detalhe interessante é que os manifestantes ali, ao verem o pai tirando o filho do meio daquela situação, eles ficaram olhando, ninguém interveio, e o filho tentando argumentar, e o pai tira ele dali. Aquele filho, ele foi persuadido, ele foi convencido a estar naquele movimento. E o outro evento, a outra situação, foi exatamente
nos Estados Unidos, naquela onda que está acontecendo lá nos Estados Unidos, aqueles protestos que estão invadindo, quebrando lojas, em função da morte, né, do cidadão lá. Só que nos Estados Unidos foi a mãe de um jovem. A mãe. Ela partiu, ela foi para o meio da movimentação. Ela foi para o meio da confusão para tirar o filho de lá.